eu sou a Lu e hoje temos uma pintura numa toalhinha. Mas antes eu vou ler um textinho da palavra. Isaías 35, versículo 1, diz assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Esse texto está falando sobre a glória do Messias, Jesus Cristo. E ele quer dizer que com Jesus, mesmo o deserto floresce. Essa é uma pista para você saber o que nós vamos pintar hoje. Já pensou? Rosa do deserto. Aqui nós temos o risco, a rosa do deserto, um monte de risco, né? Porque ela tem muitas pétalas. E aqui as folhinhas, que nós vamos começar por elas, porque estão por trás da rosa. Viu que eu coloquei todas por baixo para ficar mais fácil. Um detalhe, nas folhas eu coloquei um risco e um risquinho para o lado. E nas pétalas, que também tem essa marcação no meio, eu coloquei só um risquinho, para você não confundir. Eu vou usar o verde pinheiro, o verde maçã e o marfim para acabamento. Começando por esta que tá bem por trás, tá vendo? Por trás daquela ali de cima, por trás da flor e por trás dessa aqui de baixo. Coloquei a tinta. Eu vou subir um pouquinho aqui, ó, pelo meio. Agora, ficou mais ou menos meio centímetro aqui, ó. Assim, não terminei com uma linha, tá? Vou limpando o pincel. E eu vou concluir essa bordinha aqui, sem lavar o pincel, com o verde maçã. Vai ficar assim um verde bem brilhante, como é a folha dessa rosa do deserto que eu tô pintando. Olha só, eu já vou fazer com o pincel zero o acabamento. Por quê? Porque enquanto tá úmida a tinta, esse acabamento vai ficar de um jeito. Se você deixa secar, o acabamento vai ficar de outro jeito. Aqui, ó, bem na bordinha, eu vou colocar uma linha de marfim. Olha como eu tô fazendo. Eu começo daqui, eu levo pra lá e levo pra cá. Não comece aqui, porque aqui é área de sombra. Então, aqui, ó, você pode começar da bordinha, mas ali você não vai chegar com muito marfim. E esse marfim, agora eu vou começar daqui. O pincel tá carregado. Se eu coloco aqui, vai ficar muito claro aqui a área de sombra. Então, eu começo do meio, eu levo pra ponta e eu trago pra área de sombra. Olha como ficou mais escurinho, aqui mais clarinho. Tem umas ramificações, mas é coisa muito delicada. Então, uma pincelada que eu peguei ali, deu para fazer todas as ramificações, certo? Agora, eu vou trabalhar esta, que ela ficou por cima daquela. Então, essa área tem que ficar clara. Eu vou colocar a sombra aqui. Respeite todas as curvinhas, porque as pétalas da flor, elas são muito delicadas. Então, elas não são retas, elas são cheias de curvinhas. Esse é o verde pinheiro, tá? Cresço pelo meio. Esse lado aqui eu vou deixar um espaço maior para colocar, sem lavar o pincel, viu? Assim, ó, imediatamente coloco o verde maçã, limpo o meu pincel, ó, tô limpando o pincel, vou levando para cima do verde pinheiro.
Dou uma misturadinha para não ficar mancha. Agora, eu já vou fazer o acabamento. Esse lado aqui tá por cima. Então, esse lado, bem aqui, ó, eu quero que fique mais clarinho. Pra mostrar que ficou por cima. Aí, aqui desse lado, nem vou chegar até embaixo. Carrego o pincel de novo e vou fazer a linha do meio. Viu como não chegou na ponta e não chegou lá embaixo? Esse de baixo, eu puxo essa própria tinta, porque aqui embaixo não é para ficar muito claro. Agora, aqui, eu posso até colocar mais um pouquinho. Com esse pouquinho de tinta que eu tenho, eu já vou fazendo ranhura. Essa ranhura, claro, vai sumir um pouco, porque a tinta tá úmida, e é para sumir mesmo. Isso daqui não é para ficar muito forte. Voltando aqui, agora eu tenho duas folhinhas. As duas estão dobradinhas. Quando tá dobrado, a gente vai fazer assim. Primeiro esta, né? Que tá por cima daquela também. Aqui, isso é a dobra. Eu vou colocar aqui dentro o escurinho. Esse lado, ela tá por cima dessa, então aqui precisa ficar clarinho. Faço a sombra aqui embaixo e deixo um buraquinho, tá vendo? Já vou terminar esse pedacinho aqui. Limpo o meu pincel. Tenho outro pedacinho. Essa parte, ela virou. Então, aqui vai ficar a luz também. E aquele restinho ali vai ser sombra. Porque tá por trás da pétala. Então, tá pegando sombra da pétala. Olha só. Tem que espalhar um pouquinho mais aqui, porque ficou um excesso. Se eu for colocar o marfim, ele vai meio que sumir depois. Então, vou deixar bem lisinho. Com o pincel zero, eu vou ter aqui, ó. Aqui ficou o centro, então só vai sair daqui pra cima, que vai aparecer. Já vou fazer aqui a ranhura. Aqui pode ter um pedacinho de ranhura. Vou colocar a linha de marfim. Separando uma da outra. E desse lado, o marfim vem aqui, ó. Ele passa bem direitinho e vai encontrar a pontinha. Entendeu a folhinha dobrada? Essa aqui é a mesma coisa. Ela só entrou um pouquinho mais aqui pra dentro. Vou fazer esta, que é igual, e vou fazer as outras folhas também. Do mesmo jeito que eu te mostrei. Aí eu volto, te mostro, pra você ver, conferir como ficou. Olha, terminei as folhas. Isso aqui é um botão, tá? Nós vamos fazer as pétalas de trás primeiro. Assim, peguei um pincel número 4. Olha, eu tenho aqui, ó, eu tô com 4 pincéis número 4. Todos gastinhos, pequenininhos. Eu preciso deles durinhos. Então, por isso que eu peguei 4. Eu trabalho com um, lavo, deixo secando, pego o outro durinho, porque o durinho é muito mais fácil. Eu vou preencher com o branco. Primeiro, vou fazer essa pétala, porque ela tá mais por trás. Eu vou preencher bem direitinho. Todas as curvinhas são importantes. É necessário que o verde de baixo esteja seco, porque senão você vai passar o branco e vai sujar, vai ficar com a pétala verde. Olha, bem preenchidinho. Lavo meu pincel. Eu vou usar o vermelho Natal.
Você não tem? Pega o vermelho vivo, mistura um pouquinho de púrpura ou usa o próprio vermelho, não tem problema. Eu vou trabalhar aqui, ó, carreguei o pincel, tinta só de um lado, e eu vou colocar na bordinha. Olha que fácil. Toda a bordinha, lembra que ela é crespa, então vai ficar cheio de voltinha. Não é para deixar uma linha branca por fora, tá? Você tem que preencher bem em cima do contorno. Bom, cheguei aqui. Agora eu vou lavar meu pincel. Eu vou colocando o pincel ali, ó. E vou dando uma puxadinha para dentro. É uma puxadinha não chega a meio centímetro. Vai ficar meio riscadinho. Por isso é bom o pincel bem durinho e aparadinho. Olha só como que ficou. Essa sujeirinha de tinta que ficou aqui, eu vou fazer, tá vendo esse risco do meio? Ainda acho que tem muita tinta, eu vou lavar. Sujei um pouquinho e eu vou fazer uns detalhezinhos assim, ó, sempre no comprimento, nunca atravessado, e não precisa fazer curva. Pode pegar um pouquinho de tinta. Isso daqui não é uma linha. Você coloca a tinta em cima, isso vai ajudar a marcar o meio. E agora, eu vou pegar o pincel zero, o vermelho profundo, que é um pouco mais escuro, e vou fazer aqui, ó, um detalhe na bordinha. Mas não é aquela coisa preenchida, pesada. Você vai fazer todos os gordinhos, as entradinhas. Olha como vai ficar. Parece. Aqui tá em cima do verde, não aparece muito, mas você vai ver aqui quando um tiver em cima do branco, como destaca. Agora eu vou preencher esta aqui, eu vou preencher estas 3 de branco. Olha, preenchi. Agora eu vou colocando essa tinta só no contorninho. De pouquinho, fazendo todas as dobrinhas. Lavo meu pincel para não ficar muita tinta e dou uma puxadinha para dentro. Com aquele pincel sujinho, faço o meio e posso dar uma pinceladinha. Olha que ele vai ficar um rosa, quase rosa bebê. A outra, esta maior. Então, eu não vou fazer aqui, tá? Porque essa ficou por cima, então essa que vai levar o contorno. Essa de trás começa aqui. Assim, toda cheia de recortes. Ela termina aqui. Ó, você viu que agora quem tá por cima vai levar o contorno. Quem tá por baixo vai ficar clarinho. Essa é uma característica da flor. Aqui na folha eu te ensinei que quem fica por trás tá mais escuro. Aqui é o contrário. Mas isso acontece porque a flor tem uma borda diferente. Meu pincel seguindo aqui, ó, a linha. E uma leve sujeirinha. Eu vou terminar essas duas, porque já preenchi. Nosso clima aqui em Curitiba tá muito complicado. Tá muito seco o ar. Então eu preenchi e tenho que terminar rapidinho, porque senão vai secar. Agora,
Olha, terminei aqui, coloquei o contorninho com 0 e o vermelho profundo. Agora, eu vou preencher aqui, ó, segunda camada. Eu vou preencher esta, 1, 2, 3 e 4. Vou preencher de branco. Você viu como o risco fica aparecendo? Por mais que você passe branco em cima. Então, não tem como você se perder, tá? Olha, pode passar o branco que ele vai aparecer. Só que você tem que ser rápida. Se você preencher várias pétalas, você tem que ser bem rápida. Se você tem um pouco de insegurança, então preencha uma, termina, depois preencha a outra. Preenchi as outras 4, eu vou usar um pouquinho do amarelo ouro. Aqui, ó, bem nesse cantinho. Só um pouquinho. Porque o miolo dela, as pétalas de dentro para fora, tem um pouquinho do amarelo. E agora, eu vou com o vermelho bebê, não, Natal, né? Vermelho Natal, colocando no contorninho da mesma forma. Não desço aqui, por quê? É porque esta é que vai levar a linha. Então, toma cuidado. Outro detalhe. Ah, tá ficando muito rústico, muito... Não tá misturando direito. Por quê? A tinta de baixo já estava seca quando você foi fazer esse detalhe aqui, ó, da puxadinha. A tinta de baixo precisa estar úmida, porque senão você não consegue puxar assim. Vou mostrar essa daqui pronta. Ah, tem que puxar ali, sujar o pincel. Aqui, ó, o risquinho do meio. Aí, um detalhezinho de sujeirinha. Pego o 0 com o vermelho profundo. E vou fazer o acabamentinho. Agora, capricha nas curvinhas. Todas as pétalas têm essa pontinha. Ó, viu que bonitinho? E essa pontinha, ela é branquinha. Então, eu já vou colocar uma pinceladinha de branco. Porque eu não tava colocando assim. Eu vou terminar estas aqui, depois você confere. Nessa pétala aqui, ó, já fiz todas as outras. Eu quero deixar uma dobrinha. Então, olha, ainda tá úmido. Eu vou crescer um pouquinho essa sombra aqui, ó. Agora, eu lavo meu pincel e vou colocar um pouquinho do branco, fazendo a dobrinha. Quer ver? Eu vou riscar com o 0 para você ver bem certinho. Eu saio daqui da ponta, eu cresço, faço um bonitinho e termino aqui na linha. O outro lado da pétala da rosa do deserto é bem clarinho. Aí já tem um pouquinho de tinta aqui, ó, com o pincelzinho 2. E ele vai ficar assim, ó. Eu posso fazer com o vermelho aqui um contorninho. O contorninho daí não vai pro lado de dentro, vai por trás. É tão miudinho que eu vou colocar um pouquinho mais do branco aqui, ó. Pronto, tenho uma dobrinha. Aí, aqui não vai o contorno escuro. Esta aqui ainda é normalzinha, tá? Este pedaço aqui, eles estão por cima, então a gente não pode fazer agora. Agora, eu posso fazer esta, e aqui eu tenho uma dobrinha, e esta. Eu vou preencher as 3 com o branco.
Preenchi com o branco. Já vou pegar um pouquinho do amarelo. Essa pétala aqui, ó, que ela tá lá por trás, ela leva um pouquinho do amarelo aqui assim. Um pouquinho só. Agora eu vou trocar de pincel, pegar um durinho. Com o vermelho Natal, eu vou fazer esta aqui. Primeiro, aqui eu tenho um pouquinho do vermelho, depois essa bordinha. Essa pétala, ela tá meio assim de escorço, quer dizer, tá de fianco. Então, ela vai levar menos tinta, bordinha, tá? Você vai puxar um pouquinho só, toda a crespinha. Marquei a borda e ela leva um pouquinho de tinta aqui também, ó, puxando pra fora. Pronta essa parte. Agora, nós vamos para esta aqui. Contorninho. Dou uma puxadinha de leve. Faço aquela sujeirinha de leve também. Evita passar em cima do amarelo, tá? Não tem necessidade. E essa aqui, ó, contorninho, puxadinha. Tenho uma dobra aqui. Essa dobra eu vou colocar a tinta bem em cima da linha. O lado de cá vai ficar clarinho a parte da pétala dobrada. A parte de trás eu vou fazer uma linha bem em cima do risco. Não esfumacei nem para um lado nem para o outro. Agora, aqui, a gente continua fazendo bordinha. E ela vem até aqui. E aqui a gente puxa um pouquinho para dentro. Sujeirinha de pincel. Só um pouquinho aqui. E o acabamento com o vermelho profundo. O acabamento desta daqui eu vou fazer para você ver. Essa parte aqui, ó, normalzinho. Essa parte aqui, ó, tem o pontinha, crespinho. Aqui em cima do contorno, é só uma linhazinha. Atrás. E aqui na curvinha, eu só vou realçar um pouquinho o branquinho. E vai ficar bem assim. Agora, a gente vai fazer esta aqui, que tem uma dobrinha ali também. E para que essa dobrinha apareça, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui atrás. Mas antes, vou preencher de branco esta pétala e esse pedacinho aqui. Preenchi. Agora, um pouquinho do vermelho aqui, inclusive esse aqui tá por cima desse, mas já vou fazer, não faz mal. Essa parte aqui, ó, só aqui em cima que tem essa cor. Aqui embaixo, ele vai ficar com a cor um pouquinho aqui, ó, por trás. Eu vou fazer um pouquinho de sombra, só para aparecer mesmo, em cima do risco e aqui desse lado. Olha como ele vai ficar, branquinho embaixo e puxadinho em cima. Mesma coisa dessa dobrinha aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui por trás. Aqui vai o crespinho. Aqui, bem em cima da linha, você põe a tinta. Essa tinta vai fazer um pouquinho de sombra para dentro.
Aqui vai ficar branquinho, porque a parte de trás da pétala é branquinha. Eu vou completar aqui. Essa parte aqui, ó, ela é bem o miolo. Eu vou deixar rosadinho, porque ele tem que ficar um pouquinho mais escurinho. O acabamentinho que vai com... Aqui já, o meu já tá seco, tá? Por isso tô colocando em cima. Esse acabamento aqui, ó, nessa partezinha de cima, só. Não vem aqui. Aqui a gente tem ali a pontinha. Começa aqui, ó. Toda a parte da dobrinha, você pode até colocar um pouquinho assim, mas é menos do que lá no contorno. Depois a gente volta com o branquinho ali. E o lado de cá, normal. Aqui tem aquele branquinho, e aqui vou arrumar com pincel zero. Eu vou preencher o restante de branco. Preenchi de branco. Agora eu vou com só pontinha do pincel com tinta, viu? Porque é muito pequenininho o espaço. Dou uma puxadinha. O espaço de trás também vou colocar, dou uma puxadinha. Aqui eu tenho um que tá na frente, compridinho. Coloquei a tinta, puxei um pouquinho para baixo. E esse espaço aqui, você viu que ele tá por cima. Então, vai ficar a linha reta. Essa pétala aqui, ela começa aqui. Vem todo esse espaço e termina aqui. Essa parte aqui, ó, se lembra daquela parte que eu chamo de bojo da rosa? Essa parte aqui é a mesma coisa, que a gente tem uma sombra para os dois lados. Puxamos para cá e puxamos para lá, fazendo uma sombra, claro. E essa bordinha é o puxadinho, já tá meio seco. Agora eu vou escurecer com o vermelho profundo, bem aqui, ó, em cima do risco. Vai batendo o pincel que você vai escurecer. Essa parte aqui também eu vou escurecer um pouquinho. E agora com o zero, primeiro eu vou fazer essa parte branca aqui. Essa parte branca aqui vai ficar bem retinha. Essa parte aqui é a que tem um pouquinho mais de dificuldade só, tá? O resto você viu que é bem fácil. Aqui, ó, o crespinho. Aqui o crespinho. Essa daqui desceu aqui por cima. Aqui o crespinho. Aqui é branquinho. E essa daqui, o crespinho ficou desse lado. Esse lado não tem crespinho. Esta pétala, a pontinha dela seria aqui, ó. Vou usar um pouquinho do amarelo e vou colocar aqui uma sujeirinha também. Algum acabamentinho aqui. Ó, tô fazendo aqui, ó, o último acabamento. Eu vou preencher de branco aqui o miolinho, o botãozinho inteiro. Eu vou usar um pouquinho do verde maçã aqui embaixo, assim, ó, só para fazer um pouquinho de sombra. E agora, com o vermelho, eu vou trabalhar aqui em cima da linha. Esfumacei um pouquinho. Aqui eu tenho uma linha.
Vou esfumaçar aqui, ó, pra trás. E essa parte aqui, eu vou colocar o vermelho crespinho. E vou limpando o pincel aqui, ó, pra trás também. Isso. Lavo meu pincel e vou voltar com o branco. Eu quero cobrir a linha que eu deixei ali. Esse pedacinho aqui, ó, vou deixar bem branquinho. E agora, com o zero e o vermelho profundo, somente aqui. Nem vou contornar inteiro, só colocando algum pontinho, assim. Agora, a gente espera secar. Olha, o trabalho está totalmente seco. Eu vou colocar diluente. Toda essa... Pincel número 12. Essa área aqui, ó. Toda a volta. Eu vou preencher com diluente. A gente não deve usar água para fazer o fundo de toalha, porque a água faz a tinta crescer e pode entrar aqui na área do felpudo e não vai ficar muito bonito. Então, aqui eu gosto de usar o diluente. Você pode usar o clareador também. Só que o clareador, ele é um pouco mais pesado que o diluente. Passei até aqui na bordinha. E do lado de cá, eu vou passar mais ou menos assim, ó. 1/3, 2/3. Aqui, eu quero escrever o nome. Então, eu vou passar só em volta, porque eu quero fazer uma interferência aqui com o molde vazado. Pronto. Só não pus aqui. Todo o resto eu coloquei. Com esse mesmo pincel, eu vou pegar o cinza ônix. Ó, tem até ainda um pouco de diluente aqui. E eu vou fazer um fundo na bordinha. Vou deixar só um pouquinho mais escuro. É tipo um contorno mesmo. Você pode fazer com bastante cuidado, bem devagarinho. Primeiro eu fiz o contorno. Agora com o pincel quase sem tinta, eu vou entrando com esse contorno aqui para cima do diluente. Se está difícil de misturar, é porque tá faltando diluente, tá? Quando tá meio seco, fica meio difícil. Limpando, limpando. Esse é um trabalho de paciência. Se você quer um efeito bem bonito, você tem que trabalhar bastante com o pincel. O mesmo tanto que eu subi aqui, eu tenho que descer aqui, para ficar uma coisa bem parelha. Aqui, acho que já tá bom. Agora eu vou trabalhar um pouquinho o cantinho de cá. Se você não tem cinza ônix, pode trabalhar com cinza lunar. Você pode fazer um pouquinho de cinza com preto e branco. E pode também trabalhar com outro tom, não tem que ser o cinza, pode ser outro tom de verde. Fica a teu critério. Os cantinhos aqui, ó. Cantinho, cantinho. Se você quiser, pode pegar um pincelzinho menor. Para deixar bem certinho. O lado de cá deixei um pouquinho mais suave, o lado da direita. Lavo esse meu pincel. Eu vou pegar aquele pincel número 4 que a gente usou lá no começo. Agora eu vou dar uma pincelada aqui, ó, de cinza ônix e uma de verde pinheiro. Vou mesclar os dois e eu vou fazer uma sombra aqui, ó, nos cantinhos da flor.
eu vou fazer esse movimento, rodinha, bem escurinho aqui. Se já secou, que nem o meu, você coloca, pega um pouquinho do diluente junto. Um pouquinho mais escuro no cantinho. E um pouquinho mais esverdeado nas pontas. Quero fazer isso em todos os cantinhos, deixando irregular aqui, ó. Não deixe reto. Prontinho. Agora eu quero fazer uma interferência aqui com o molde vazado. Lavo bem meu pincel. Eu tenho esse molde vazado aqui que eu gosto muito, é da Opa, tá? Eu quero usar esse recorte ali, eu não vou usar essa parte do meio. Então, eu vou centralizar. Eu vou fazer só esse pedaço aqui e vou fazer a parte de fora. Não vou puxar pra cá. Eu vou aproveitar aqui essas bolinhas. Peguei um pincel 8, ele tá durinho, mas tem bastante cerda. Eu vou usar duas cores. Aqui ainda tem diluente, tá? Eu vou usar o cinza, que eu já comecei ali, né? Já fiz uma parte. Eu seguro bem, centralizado. E eu quero fazer essas bolinhas. Ó, tira o excesso de tinta do pincel. Aí venho trabalhando assim. É um espaço bem pequeno. Não é preciso preencher inteiro pra lá. A gente já fez um fundo. Ideal que você pegue cada vez, você tem que pegar o mesmo tanto de tinta, porque se você enche teu pincel, as bolinhas vão ficar ora muito claras, ora muito escuras. Aqui, ó, pra trás. Não vou fazer pra dentro, porque eu quero que termine, eu quero só essa moldura aqui. Agora, eu vou começar aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa. Bom, você já viu como eu tô trabalhando. Eu quero deixar mais parelho. Eu vou levantar aqui só um pouquinho pra você ver. Olha que lindinho. Eu vou terminar o cantinho e daí já te mostro inteiro. Olha, terminei aqui. Você tá vendo aqui uma mancha, mas é onde tem o diluente que ainda tá molhado e aqui tá seco. Quando ele secar tudo, vai sumir isso dali. E agora eu vou pegar a tinta branca, o pincelzinho 2, um pouquinho só de branco. E eu vou fazer umas florzinhas aqui. Uma florzinha, um botãozinho. Fazer uma aqui também. Com 5 pinceladinhas, você faz uma florzinha. E com 2, você faz um botãozinho. E vou fazer uma aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Botãozinho pra cá. E só. Porque agora eu vou pegar o pincel 0, o verde pinheiro, e vou fazer aqui, ó, um V embaixo do botãozinho. Vou fazer 3 folhinhas. 2. Você viu que eu fiz um raminho, que eu posso fazer mais 2. Um cabinho, um Vzinho, 3 folhinhas. Posso sujar assim, fazendo batidinho com o pincel 0, para compor aqui embaixo o raminho. Três. Lavo meu pincel e com amarelo ouro eu faço um miolinho.
A gente pode, eu vou colocar, só para você não ficar com medo, quer ver? Eu posso colocar aqui, ó, em cima da folha, uma florzinha. 5 pinceladinhas e mais um botãozinho. Com esse pincel, um Vzinho. E aqui também, ó, faço folhinhas. Mais um miolinho e tá pronto o nosso trabalho. Essa flor, com a mesma composição de pétalas, tem de vários tons. Se você der uma pesquisada, você vai achar muitas cores interessantes. Toalhinha pronta. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Lá você acha todos os meus riscos. Um abração para aquelas pessoas que têm me apoiado no canal e até a próxima aula.